Item 14 da pauta, projeto de lei do Senado de número 95 de 2015. Altera a lei, é caráter terminativo, altera a lei número 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para criar o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico, REISB, com o objetivo de estimular as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico a aumentarem seu volume de investimentos, por meio da concessão de crédito relativos à contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e a contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS-PASEP. Autoria do senador José Serra. A relatoria do senador Blairo Maggi. O relatório é pela aprovação do projeto. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável ao projeto. Lembro, mais uma vez, que o projeto é terminativo e exige quórum qualificado. Portanto, eu passo agora a palavra ao relator do projeto, senador Blairo Maggi. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho cumprimentando todas as colegas e colegas senadores. Dizer que esse projeto de origem ou de autoria do senador José Serra, e ele está incluído dentro do esforço que o Senado está fazendo na questão do Pacto Federativo, de buscar alguns projetos aqui dentro daquela grande reunião que foi feita com os governadores, e esse projeto faz parte desse acordo e irá avançar dentro disso. Então vamos ao relatório. O projeto de lei em análise institui o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico, o REIBS, com o objetivo de estimular o aumento dos incentivos no setor por parte das prestadoras de serviço público. Nesse sentido, acrescenta 4 artigos à Lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O regime especial consiste no desconto de créditos do valor apurado a título de contribuição para os programas de integração social, o PIS, e de formação do patrimônio de serviço público, PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, incidente sobre investimento constante do projeto aprovado pelo Ministério das Cidades. Podem ser aprovados projetos coerentes com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que representem um adicional sobre o valor médio investido no período entre 2010 a 2014 e de alta relevância e interesse social, caracterizados como regularização urbanística, fundiária e de limpeza, despoluição e canalização de córregos, preservação de áreas e mananciais e unidades de conservação, esgotamento sanitário em áreas de baixa renda e redução das perdas dos sistemas de abastecimento de água. O REIBS pode ser acumulado com o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID, instituído pela Lei número 11.448, de 5 de janeiro de 2007, ficando a adesão da pessoa beneficiada condicionada à sua regularidade perante a Receita Federal do Brasil. O crédito não aproveitado em determinado mês ficará acumulado para o mês seguinte, não podendo o valor anual superar o valor líquido a título de PIS, PASEP e da COFINS. Os créditos não constituem receita bruta da pessoa beneficiária, nem ensejarão revisão tributária por parte do ente titular do serviço de saneamento. A revisão tarifária, não tributária. O benefício gerado pelo RISB poderá ser usufruído com relação aos investimentos realizados no período de 5 anos contados da habilitação da pessoa jurídica, podendo ser renovado mediante preenchimento dos mesmos critérios exigidos para a aprovação do projeto. O REIBS poderá
produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2016. Em justificação, o autor apresenta o grave quadro de carência de saneamento em nosso país, bem como as significativas externalidades positivas associadas à sua universalização. Em seguida, aponta insuficiência dos investimentos atuais, correspondentes a aproximadamente de 2/3 do valor requerido para alcançar a meta de universalização, que é no ano de 2033, constante do Plano Nacional de Saneamento Básico. Em contradição a essa demanda, o setor tem sido prejudicado pelas mudanças no sistema do cálculo PIS, PASEP e da CONFINS, ocorrida entre os anos 2002 e 2003, o que passou de um regime cumulativo para um não cumulativo. Essa mudança foi acompanhada de um aumento das alíquotas como forma de preservar a arrecadação. Ocorre que o principal insumo do setor é a água, sobre o qual não incidem essas contribuições, por se tratar de uma outorga de recurso natural. Assim sendo, o aumento das alíquotas não foi compensado pelo acúmulo de crédito na cadeia produtiva e que resultou em um aumento de carga tributária, e a posição apresentada visa a reverter esse processo, incentivando uma ampliação dos incentivos em saneamento sob o controle do governo federal. O projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Sociais, a CAIS, e também Assuntos Econômicos, a CAI, cabendo a última decisão terminativa. Não foram oferecidas emendas na CAIS, e foi aprovado com parecer favorável à matéria. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre a matéria. Tendo em vista que sua decisão será terminativa, faz-se necessário também proceder à análise da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O projeto insere-se na competência da União para promover programas de melhoria das condições de saneamento básico, conforme a Constituição Federal, artigo 23, inciso 9. E observa os ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redução, a alteração e a consolidação das leis. Como bem aponta o autor da proposição, as empresas de saneamento foram muito prejudicadas pela alteração das normas de cálculos da CONFINS e do PIS, PASEP, de cumulativa para não cumulativa. Considerado abstratamente, o sistema não cumulativo é mais eficiente que o cumulativo, pois impede a incidência de tributos sobre, ou seja, sobre a base de cálculo já onerada pelo pagamento dos mesmos tributos em uma etapa anterior do processo produtivo. No sistema cumulativo, tributa-se apenas o valor agregado em cada uma das etapas, o que se operacionaliza pela Constituição em favor da empresa de crédito correspondentes ao valor do tributo pago nas etapas anteriores do processo produtivo. A tramitação de um regime para o outro exige, no entanto, uma elevação das alíquotas a fim de manter inalterada a receita pública. Se o sistema não cumulativo é melhor para a sociedade como um todo, sua adoção não impacta homogeneamente em todos os setores, uma vez que cada um apresenta uma cadeia produtiva com características próprias. No caso do saneamento, o efeito da mudança foi adverso, pois a cadeia produtiva é curta e o principal insumo é a água, sobre o qual se paga um valor de outorga de recursos hídricos e não tributado. Diante desse quadro, as empresas de saneamento tiveram uma alíquota de PIS e COFINS e PASEP praticamente triplicadas, sem se beneficiar dos créditos oriundos das etapas anteriores de produção.
Há que considerar ainda que grande parte das despesas tratadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, decorre das más condições de saneamento básico. O estudo Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Básico, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e publicado pelo Instituto Trata Brasil em junho de 2010, conclui no sentido de que a universalização do saneamento básico reduziria em 25% das internações e 65% da mortalidade decorrente de infecções gastrointestinais, o que se economizaria ao menos 42 bilhões de reais ao ano. Além desses, foram estimulados os seguintes benefícios para a sociedade em geral: a melhoria de 30% do aproveitamento escolar das crianças, economia para as empresas em torno de 309 milhões por ano em horas trabalhadas, pagas e não trabalhadas em função da redução dos 19% da probabilidade de um trabalhador se afastar do trabalho em decorrência das infecções gastrointestinais. O aumento da produtividade do trabalhador em média de 13,3%, gerando um aumento real na massa de salários na economia de 3,8%, equivalente a 41,5 bilhões de reais por ano. Também a redução das desigualdades regionais, visto que a carência de saneamento e as suas consequências negativas são mais intensas na região norte e nordeste. Também a criação de 120 mil novos postos de trabalho no setor de turismo, gerando um aumento de 1,9 bilhão de reais no PIB do setor, de uma massa salarial da ordem de 935 milhões de reais ao ano. Valorização média de 18% dos imóveis que passarem a contar com acesso à rede de saneamento básico. Também o aumento da arrecadação do IPTU e do ITBI decorrente da valorização imobiliária na ordem de 465 milhões de reais por ano. O modelo institucional proposto pelo projeto de aprovação de projetos pelo Ministério Público das Cidades assegurará que os créditos constituídos em benefício das empresas de saneamento sejam direcionados para a universalização do atendimento e para a ampliação dos investimentos. Do voto, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado número 95 de 2015. Esse é o meu relatório e o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Blairo. A matéria está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senador Ferraço. Senhor presidente, em primeiro plano, cumprimentar o senador José Serra pela iniciativa e o parecer do senador Blairo Bage, que foi preciso e cirúrgico na necessidade de nós desonerarmos esse segmento dessa mudança que foi incorporado na cobrança de PIS/COFINS, à medida que isso tem representado uma ameaça à manutenção e à expansão de investimentos num segmento de absoluta importância para a sociedade brasileira. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a cada R$1 investido em saneamento básico, portanto em saúde preventiva, o governo economiza outros R$4 em investimentos hospitalares, que na prática, em lugar de cuidar da saúde, cuida da doença, senador Raimundo Lira. Portanto, essa iniciativa do senador Serra, ela é uma iniciativa na linha de nós reduzirmos a carga tributária desse segmento e permitindo que o setor de saneamento básico possa estar mais a contento com a necessidade do Brasil se alinhar a tantos outros países que já conseguiram solucionar esse problema em sua realidade. Portanto, acho que esse projeto merece, por parte dessa comissão, toda a celeridade e atenção para que esse projeto possa ir ao plenário do Senado e o Senado possa finalmente
deliberar sobre essa importante iniciativa, senhor presidente. É a manifestação que gostaria de fazer, cumprimentando o senador Serra e também o nosso relator, o senador Blairo Maggi, como um homem experiente, ex-governador, trazendo a realidade e a necessidade de sermos velozes na aprovação desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz. Senador Blairo, depois senadora Lúcia Vânia. E não havendo mais nenhum... Não. Senador Moca, senadora Lúcia Vânia, não havendo mais nenhum senador Weber também. Senador Delcídio, eu tive o privilégio de ser o relator na Comissão de Assuntos Sociais desse projeto e me sinto quase que na obrigação de ratificar, elogiar evidentemente que não consegui fazer o relatório com o mesmo brilho do senador Blairo Maggi. Mas a verdade é essa. Há uma estatística mostrando que nos últimos anos o investimento em saneamento básico diminuiu qualquer coisa em torno de 30%. Na verdade, isso representa um atraso em termos de saneamento. Se fizer uma pesquisa, cidades onde tem saneamento básico e água potável, e fizer um comparativo com mortalidade infantil, nós vamos ver que a cidade onde tem saneamento básico, ou esgotamento sanitário e água potável, comparado com uma cidade que não tem, a mortalidade infantil é 3 vezes maior. Então, isso por si só justificaria. E o que faz o projeto do senador José Serra é estimular as empresas de saneamento que, ao investir em saneamento básico, teriam, na medida do investimento, e fica muito claro, e ele faz questão de não deixar nenhuma brecha para nenhum tipo de fraude ou qualquer coisa parecida, no sentido de que seria, então, retirado, ele teria um crédito e seria abatido do investimento, né, esse PIS e COFINS. Eu acho que o projeto é muito meritório e vai estimular uma área que é fundamental, sobretudo quando se fala em saúde pública. É essa observação que queria fazer. Muito obrigado, senador Moca, pelas observações. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, a exemplo do que fez o senador Ferraz e o senador Moca, cumprimentar o autor desse projeto, o senador Zé Serra, que mais uma vez vem demonstrar a sua preocupação com o novo pacto federativo que estamos discutindo aqui. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, relatado pelo senador Blairo Maggi, a quem eu cumprimento o brilhantismo da sua exposição, pelo o estudo acurado que ele fez do assunto. Discuti com ele várias vezes algumas alternativas, no entanto, me rendi aos argumentos dele em relação ao projeto. Esse projeto do senador Zé Serra, ele vem sanar uma grande deficiência das empresas de saneamento básico, que tem uma cadeia curta, onde a incidência do PIS/COFINS se torna extremamente penosa para essas companhias. Com esse projeto, o senador Zé Serra vem atacar esse problema, deduzindo os impostos dos investimentos acima da média dos 4 meses, criando, portanto, um fundo especial que será deduzido dos investimentos. O PIS/COFINS será deduzido dos investimentos relativos a este fundo. Portanto, é um projeto extremamente importante e que vem recuperar uma série de empresas de saneamento básico que estão hoje em grande dificuldade. Presidente, obrigado, senadora Lúcia Vânia. Valadares. Senador Dalírio Weber, depois senador Valadares. Bom, primeiro cumprimentar realmente a iniciativa do senador Serra e o brilhante trabalho feito pela relatoria do senador Blairo Maggi. E dizer de que, de fato, digamos, eu acho que nós estamos conquistando com a aprovação desta medida o resgate de uma solicitação, de um pedido feito pelas companhias estaduais de saneamento há muito tempo, através, inclusive, da associação AESB,
que representa os interesses das 27 companhias estaduais de saneamento básico. Não existe tributação por parte dos municípios e não existe tributação por parte dos estados. E, infelizmente, digamos, as companhias eram penalizadas, ou são penalizadas, com a tributação federal. A grande maioria dessas empresas está descapitalizada. E, por isso, digamos, os contratos de financiamento muitas vezes deixam de ter a velocidade necessária na execução das obras de infraestrutura do saneamento em razão da falta da contrapartida. Só, digamos, a empresa de Santa Catarina recolhe mais de 100 milhões de reais por ano em tributos federais. Portanto, digamos, esta medida, se aprovada pelo plenário e pelo Congresso, nos dará tranquilidade de poder fazer com que os financiamentos da Caixa Econômica, do BNDES, da agência francesa, com quem nós mantemos lá em Santa Catarina um financiamento, e da agência japonesa de fomento, permitam, digamos, dar mais velocidade, porque aí sim a Casan, com esses 100 milhões de reais por ano, terá condições de dar a contrapartida necessária a esses contratos de financiamento e nós alcançarmos índices de cobertura do esgotamento sanitário com coleta e tratamento de forma adequada mais rapidamente. Muito obrigado, senador Dalírio Berber. E com a palavra o senador Valadares. Não havendo mais nenhum senador ou senadora inscrita depois do senador Valadares, nós vamos abrir a votação. Com a palavra o senador Valadares. Presidente, a minha palavra de apoio a esse projeto que tem uma finalidade muito nobre, que é de fortalecer o sistema de saneamento básico em nosso país, que é um dos mais atrasados do mundo. Basta dizer que em São Paulo a cobertura em matéria de esgoto fica na ordem de 77%, enquanto que no norte do nosso país a cobertura em esgoto, o esgotamento sanitário está na ordem de 7% e no Nordeste 20%. Isso significa que a saúde da população está em perigo, está prejudicada. Muitas doenças infecto-contagiosas acontecem, fazendo com que o Sistema Único de Saúde seja obrigado a gastar mais recursos dos parcos recursos que existem para atendimento à população. Por isso que o senador José Serra tem razão, tem todo o meu apoio e eu votarei favorável, na certeza de que estímulos como este para as empresas de saneamento vão conferir às obras de infraestrutura necessárias ao nosso país a prioridade única que já devia ter sido exercida há muitos anos. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado, apenas para senador retificar Valadares. a minha manifestação, que esse projeto nós estamos votando aqui em caráter terminativo. Terminativo, portanto, não vai ao plenário. Não vai ao plenário, apenas para retificar a minha fala. Perfeito. Quando... Vossa Excelência é um regimentalista. Vossa Excelência, quando afirmou isso, estava distraído, porque Vossa Excelência conhece bem o regimento da casa. Foi uma escorregadela menor, perto agradeço de toda a generosidade a de Vossa produção Excelência. legislativa de Vossa Excelência. E é sincero isso que eu estou lhe falando. A votação, a lista. Vai ser... a votação... Para proceder à votação eletrônica, basta os senadores digitarem o código de 7 dígitos usado no plenário. Portanto, está aberta a votação. Os senadores e senadoras já podem iniciar a votação pelos computadores. Estamos melhorando muito, hein? Eu não voto, né? Senhor presidente. Não? Senhor presidente, enquanto nós procedemos o processo de votação, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos ultimar, a requerimento meu nessa natureza, a requerimento do senador Tasso Gereissati, para que nós pudéssemos trazer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República o procurador do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, que teve um protagonismo
na avaliação das contas da Presidência da República, em relação aos pontos que estão sendo questionados, aos 13 pontos que estão sendo questionados. Eu mesmo cheguei a propor que nós pudéssemos também trazer aqui o ministro conselheiro José Múcio, mas considerando que o ministro conselheiro José Múcio, ele vota, talvez a sua presença não fosse a mais adequada, porque ele ainda não apresentou o seu parecer. Mas trazer o Ministério Público do Tribunal de Contas nessa comissão, o doutor Júlio Marcelo, me parece algo imprescindível, senhor presidente, para que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado possa conhecer em detalhes as razões e as motivações que levaram o Tribunal de Contas da União a esse relatório. Pela primeira vez na história da República, nós temos um relatório com graves denúncias de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um patrimônio brasileiro que contribuiu de maneira inequívoca para a organização das contas públicas. E a Comissão de Assuntos Econômicos precisa fazer esse debate. Esse requerimento, salvo melhor juízo, há uma convergência de um requerimento que fiz também com o senador Tasso Gereissati, já foi aprovado. Nós gostaríamos de merecer a atenção de Vossa Excelência, tão diligente na atuação aqui na comissão, que nós pudéssemos tentar, quem sabe, marcar para a próxima semana. Já fizemos contato com o doutor Júlio Marcelo, ele está disponível para esse debate. Esse é um debate importantíssimo, senhor presidente, porque não estamos tratando aqui de questões relacionadas à situação ou à oposição, mas às escolhas que o Estado brasileiro tem feito na organização ou na desorganização das suas contas públicas, na utilização ou não dos bancos públicos, para que esses bancos possam ser usados. No passado isso foi rotina, durante um período isso foi interrompido, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe severa restrição a essa questão, e isso me parece que volta a ser rotina no Estado brasileiro. Então, o nível de organização do Estado brasileiro e dos seus bancos públicos é do absoluto interesse da Comissão de Assuntos Econômicos. Até porque, de quando em quando, nós recebemos aqui o presidente do Banco Central, nós recebemos aqui a equipe econômica do governo federal e a vinda, portanto, do Ministério Público do Tribunal de Contas poderá trazer luz, elucidação, para que cada um dos senadores possa afirmar o seu juízo de valor em relação a essas contestações que estão sendo feitas pelo Tribunal de Contas da União. É o apelo que faço a Vossa Excelência, tão diligente na condução dos nossos trabalhos, para que nós possamos definir essa agenda desse tema que é central, senhor presidente, nessa altura da vida brasileira. Eu agradeço a Vossa Excelência. Senador Ferraz, inclusive, um pouco antes do início da reunião, a presente reunião da CAI, eu conversei com o senador Tasso sobre essa questão e, sem dúvida nenhuma, disse a ele que nós estamos programando esse agendamento, até pelo tema que é um tema importante e, consequentemente, acho que vai gerar um debate muito qualificado, né, com relação a esse tema aí que tem causado muitas polêmicas na mídia nacional. Importante que nós tentássemos isso antes do recesso, inclusive de junho, senhor presidente, pela oportunidade e tempestividade desse debate. Eu agradeço a Vossa Excelência. Perfeitamente. Registrado, meu caro senador Ferraz. Senador Donizete. Bom, eu quero concordar com isso, desde que decorrido os 30 dias em que a Presidência da República tem para responder, aí a gente vai debater à luz daquilo que foi respondido pela Presidência da República em relação ao relatório do TCU. Devidamente registrado, senador Donizete. Eu acho que concluímos já a votação. Concluímos, presidente. Concluímos, então. Aí o senhor tem de encerrar aqui, encerrar a votação. Bom, vou encerrar a votação. Encerrada a votação.
Pronto. Encerrada a votação. 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, num quórum de 21. Portanto, o projeto está aprovado. Muito bem, presidente. Obrigado a todos. Projeto aprovado. A proposição institui, eu gostaria de registrar, a comissão aprova o projeto de iniciativa do senador Serra e relatado pelo senador Blairo Maggi, um projeto muito pertinente, tratando de uma área fundamental para a saúde pública do nosso país. Portanto, eu quero parabenizar o senador Blairo Maggi e o senador Serra e os senadores todos que fizeram esse debate extremamente relevante para um segmento fundamental para a saúde pública.